olhar aquele mesmo mapa, só que agora olhando aqui o estado de São Paulo. Ótimo. E agora para a eleição de governador, então a cor mudou um pouquinho. Sim. E todos esses pontos amarelos, dos 645 municípios, todos esses que estão em amarelo são as vitórias de Tarcísio Gomes de Freitas. E aí dá para a gente destacar algumas cidades que ele ganha com bastante relevância. Peguei algumas cidades aqui do Vale do Paraíba, tentando pegar a cidade que ele escolheu como domicílio eleitoral, São José dos Campos. E olha que forte essa vitória de Tarcísio Gomes de Freitas. Mais de 53% dos votos válidos numa região que era já sabido que iria com bastante força para o campo de Jair Bolsonaro. Onde que o PT de Fernando Haddad foi bem? E aí é muito curioso, vamos pegar a nossa canetinha vermelha aqui para deixar bem claro isso. Sim. Aqui na Grande São Paulo, e aí curioso porque Fernando Haddad, 6 anos atrás apenas, perdeu a eleição para o PSDB Exato. Em primeiro turno, fato inédito na história da capital. Saiu com uma rejeição gigantesca. Exato. E aí agora, de certa forma, tem essa redenção. Para pegar o número certinho, vamos lá clicar no nosso cachorro aqui, que é o desenho do mapa de São Paulo. Sim, sim. Mais de 44% dos votos e 32% para Tarcísio. E aí os poucos pontos azuis que a gente vê pelo interior de São Paulo são as cidades em que Rodrigo Garcia conseguiu ir melhor, mas como a gente vê, um número bem pequeno e geralmente não com muita vantagem. Qual é o cenário que se avizinha? Muito provavelmente, mesmo em alguns redutos que ainda têm regiões vermelhas, como aqui a região de Araraquara, o sul do estado, perto do Vale do Ribeira. Opa, nosso mapa andou aqui sem querer, desculpa, gente. Está aqui. Vamos tirar aqui. A gente clicou em registro só por coincidência ali, a principal cidade do Vale do Ribeira, do presidente Jair Bolsonaro, e mais uma que deu vitória para Tarcísio Gomes de Freitas. E é curioso o que o Caio falou, porque de fato o mapa, se a gente olhar aqui nessa disputa para governador, os redutos onde o PT conseguiu ir bem e o resto do estado. Posso te pedir uma gentileza? Você não quer levantar um pouquinho e clicar para a gente ali? Mas será na eleição do presidente? Só botar ali no botão do presidente. Agora, assistente, foi? Como o mapa fica muito parecido aqui, viu? Só que onde Lula foi bem é onde Haddad foi bem. Região de Araraquara, Exato. A Grande São Paulo, o sul do estado e o Pontal do Paranapanema. Ou seja, é muito provável que os votos que Rodrigo Garcia teve nessas cidades que ele conseguiu ir melhor que Tarcísio, a tendência é que elas vão para Jair Bolsonaro e aí consolidando a vitória do presidente no maior estado do país. Ótimo, um prazer ser sua assistente. Imagina, Vou sentar foi uma aqui de novo. gentileza sua. Fica aqui, querido. Vou sentar de novo para chamar o Lavareda de volta. A gente está conversando nessa edição, então, com o cientista político e diretor do IPESP, Antônio Lavareda. Bom, agora sobre a corrida ao governo de São Paulo, Lavareda está acompanhando o nosso papo, claro, sem dúvida. Lavareda, e sobre essa estratégia de quem está muito bem nas pesquisas, não ir a debates, evitar o desgaste. Você disse que para a questão nacional, né, para a disputa à presidência, sim, os debates serão determinantes. Olhando especificamente para São Paulo, qual a importância do confronto tete-a-tete no cenário que as pesquisas colocam, né, com uma ampla vantagem para o candidato Tarcísio de Freitas? Mona Lisa, eu só queria qualificar aí essa ampla vantagem, porque a última pesquisa IPEC, anunciada 3 dias atrás, ela traz um cenário que é um cenário de vantagem para o candidato Tarcísio de Freitas, mas não chega a ser uma larga vantagem. Se não, vejamos, em votos totais, o IPEC apontou 46 para Tarcísio e 41 para Fernando Haddad. É uma diferença de 5 pontos, Sim. que inclusive é uma surpresa, foi uma surpresa para os analistas, à medida que se tem o conhecimento desse quadro que o Yuri mostrou ainda há pouco aí na Medical Wall da CNN, que ele já manuseia tão bem, com tanta, tá maravilhoso, com né? tanta competência. Tá demais. Com tanta competência. Logo mais a CNN americana vai convocá-lo para fazer isso lá. Não dá para cortar e mostrar a reação do Yuri Pita de receber um elogio desse. Quem tem amigos tem tudo, Lavareda. Obrigado. Mas, viu? Ótimo. Mas, motivo de orgulho ouvir isso aqui, fico muito feliz.
Então, quando você tem, voltando à pesquisa IPEC, como você tem 46 a 41, não é um cenário de diferença tão larga. Eu estou assinalando isso para concatenar com o que eu vou dizer sobre debates na dimensão estadual logo a partir daqui. E como o Yuri também lembrou, e você enfatizou, Mona, isso é uma eleição bastante nacionalizada, né? Tem esse efeito nessas eleições muito nacionalizadas, e o efeito óbvio, é top-down, é de cima para baixo. E como é que está o placar nessa mesma pesquisa do IPEC entre Lula e Bolsonaro? O placar é mais apertado ainda, 45 a 44, um ponto apenas, o que também é surpreendente em função daquele vasto mar azul do mapa com resultados do Tribunal Superior Eleitoral que o Yuri nos apresentou. O saldo de tudo isso é o seguinte: se essa pesquisa do IPEC captou as preferências eleitorais dos paulistas com razoável precisão, e eu acredito que sim, pela metodologia do Instituto, pela tradição dos seus diretores, sobretudo a Márcia Cavallari, que comanda o Instituto, embora seja uma marca nova, mas traz a metodologia de décadas do IBOPE. Se o Instituto acertou na sua amostra, captando essas preferências, nós temos um cenário no qual o Tarcísio precisa ter cuidado. Cuidado. Não é que ele deixe de ser o favorito. Em função dos dados do primeiro turno, ele é, de fato, e deve ser visto como tal, favorito, mas ele deve ter cuidado. Talvez a negativa dele de participar desses debates já sinalize exatamente que ele está tendo cuidado, porque ficou mais ou menos evidente que no primeiro debate dos candidatos a governador de São Paulo, ele não se saiu bem. E o seu adversário, por óbvio, porque é uma disputa binária, saiu melhor, nitidamente melhor do que ele. Então, talvez ele já esteja evitando debates para tentar poupar um desgaste adicional numa disputa que, pela que a pesquisa do IPEC revelou, não é uma disputa que esteja, no momento, 3 dias atrás, essa pesquisa, com uma margem tão confortável para o candidato aliado do presidente Bolsonaro. Sobre candidatos que evitam debates, que não comparecem, que frustram, de certa forma, a população, o eleitorado, os espectadores, já há uma tradição de nós sabermos que isso sempre penaliza, do ponto de vista de intenções de voto, em algum momento, esses candidatos. Então, com certeza, isso não agrega, e não só não agrega votos ao candidato, vai subtrair apoio eleitoral em alguma medida, ou frustrar eleitores seus em alguma medida. As próximas pesquisas vão revelar que medida, ou seja, qual o alcance, qual a repercussão desse comportamento, Mona Lisa. Yuri, amarra pra gente. Vamos lá, Lavareda, vou aproveitar a tua expertise, não só de pesquisas, mas principalmente de estratégias de campanha, justamente no efeito oposto. Você já detalhou muito bem esse cálculo que se faz de contenção de risco quando um candidato decide não ir a um debate ou a uma entrevista. E o oposto, como que o candidato que participa de um debate ou de uma entrevista e enfrentando o adversário que não vai, como é que ele pode tirar o melhor proveito dessa exposição? E aí ele deixa de ter o enfrentamento com o adversário, mas ele tem o enfrentamento das questões dos jornalistas. Qual que é o melhor caminho, a melhor estratégia que pode ser seguida em situações assim? Olha, Yuri, essa é a situação de uma entrevista tradicional, ou seja, quando o candidato é confrontado com determinados temas, determinados problemas, ou às vezes até com fragilidades aparentes do seu programa de governo, pelos jornalistas, né, numa sabatina desse feitio. O problema é que o candidato vai aproveitar essa sabatina para criticar o adversário, legitimado pela ausência do mesmo no debate. Ou seja, é uma oportunidade que dificilmente aquele candidato que comparece, que se submete ao formato da emissora que convidou e que acertou previamente, etc. e tal, o candidato que se apresenta e participa, então, da sabatina, da entrevista, tal como ela estava desenhada, ele leva a nítida vantagem. Vai ser basicamente um programa eleitoral.
dificilmente o candidato não vai ter condição de responder as perguntas dos entrevistadores, porque esses candidatos, assim, o Tarcísio, o Fernando Haddad, nos últimos meses, têm estudado seguidamente problemas de São Paulo, se preparado para debater aspectos do seu programa de governo. Então é muito difícil você imaginar que um candidato numa sabatina, ao final dela, se saia mal. Candidatos do calibre daqueles que conseguem ultrapassar a barreira do primeiro turno e chegar ao segundo turno. Então, o prognóstico que é plausível é dizer que o candidato Fernando Haddad provavelmente se sairá bem nessa entrevista, fazendo a sua parte, que é responder os entrevistadores, apresentar os itens principais do seu programa de governo e, ao mesmo tempo, aproveitando para criticar, como eu disse, com legitimidade, pela ausência do adversário, criticar esse adversário. Ô, Lavareda, eu quero agradecer demais o papo. Tem uma tosse que está querendo me pegar aqui, ainda bem que tem a água pertinho, mas eu quero dizer que foi muito esclarecedor. Muito obrigada por vir aqui ao nosso estúdio, aos nossos estúdios, conversar com a gente. É muito bom ter o seu conhecimento dividido aqui entre nós. Obrigada, querido. Foi um prazer conversar com vocês, com o Yuri e com toda a equipe. É sempre um prazer estar aqui com os espectadores da CNN. Prazer é todo nosso. Yuri Pita, adorei você hoje. Obrigado, dando o ar da graça. Prazer é todo meu. Obrigada, gente. Lavareda, até uma próxima. Yuri, bom fim de semana. Obrigado. Tchau, querido. Boa noite.